O que é ser um escritor para você? Bom, o que é ser um escritor? Primeiramente, eu digo a você e ao seu público, a essa audiência aqui que está conosco, que ser escritor é ser um contador de histórias. Uhum. Porque as pessoas, às vezes, criam muito aquela imagem daquele sujeito que fica ali enclausurado dentro de um Recluso ali, recluso, às vezes tomando um whiskyzinho isso, ali. fumando um cigarro, não é? É, e ele está ali muito naquele universo muito fechado, esperando um momento de iluminação, Hum, um momento de inspiração para então, escrever as suas que até nos histórias. filmes aparece, às vezes, quando o filme fala do escritor, o cara passa o dia inteiro na rua, sem fazer nada, e do nada tem a Tem ideia ideia e... incrível. Incrível, e cria. Então, eu diria para você que essa é uma ideia muito romantizada dessa figura escritor. Mas nós, escritores, acima de tudo, assim, o primeiro lugar de qualquer situação de um escritor, ele é um contador de histórias. Né? Uhum. E aí, por ser um contador de histórias, você vai depois definir, ao longo do seu processo, as plataformas que você vai contar a sua história. Porque o sujeito que escreve para a televisão, ele é um roteirista, mas ele também é um escritor. Ele trabalha com uma escrita diferente de um livro, de um romance, mas ele não deixa de ser um escritor. Não é? Uhum. E aí a gente entra nas questões da profissão, que possivelmente a gente vai conversar aqui nesse Uhum. nosso bate-papo hoje, que é isso. Qual é o diferencial de uma janela, que a Uhum. gente pode pensar isso hoje, e de um outro produto, que é um produto mais clássico, que é um romance, Uhum. por exemplo, um escritor de romance. Porque as propostas são diferentes, mas você é um criador do mesmo jeito. Você é um contador de história. Ok, e assim, eu sei que eu já joguei a pergunta, nem te apresentei direito, é porque eu já te conheço, mas eu esqueço que meu público não te conhece. Meu público tá chegando aqui agora, então eu gostaria que você se apresentasse e falasse pra eles um pouquinho da sua bagagem. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade de me expor. Eu sempre acho tão sensível, mas eu vou contar um pouco. Não, Então, pode eu vou tacar contar na mesa sobre o a minha currículo, joga trajetória. aí, fica à vontade. Bom, vamos lá, vamos lá. Eu me intitulo um contador de causos, tá? Por que eu digo que eu sou um contador de causos? Porque eu sou mineiro. Eu Ah, nasci no interior de Minas. Então eu vim lá da roça, eu vim do interior, eu passei uma infância no interior, uma cidade muito aprazível, muito uhum. deliciosa, que é Santa Maria de Itabira, que é a terra do Drummond. Ah, Eu acho que quem nasce em Minas gosta de contar histórias. A e gente gosta. gosto, eu morei muito tempo em Minas, eu sei como é. O mineiro é bom de prosa, eu Com diria certeza. isso. Eu acho que o mineiro tem essa facilidade de contar histórias. Né? Uhum. A gente até pelo universo que você é criado ali no Uhum. interior, você não é criado com muita questão voltada para a TV, Uhum. para as tecnologias todas de uma forma geral, especialmente no meu caso, claro que é uma outra geração, mesmo hoje eu percebo isso com as minhas sobrinhas, porque você tem ali uma vida muito tranquila, e por você ter uma vida Uhum. muito tranquila, você tem mais essa possibilidade, que eu acho que é um sentido de comunidade, assim, de você conhecer aquelas Sim, e pessoas. contar a história acaba sendo parte do dia a dia ali, aquela diversão do dia a dia e tal. Exato. Contar a história do primo, do amigo que fez alguma besteira no final de semana. Perfeito. O Drummond tá lá no poema dele, Infância, ele fala ali no poema dele que o acontecimento do dia foi um mosquito que pousou no copo do leite. E a pessoa que mora no interior tem muito isso mesmo. Sim. E aí o que acontece? Você acaba abrindo os ouvidos para essa questão das histórias. Né? Eu me lembro que assim, eu fui criado em fazenda e meu avô tinha uns conhecidos que chegavam e iam passar fim de semana lá, e eu ficava muito ouvindo aquelas histórias, Uhum. inclusive as histórias de assombração, que é uma coisa muito louca, porque o mineiro Uhum. acredita nisso. Sim. Mas aquilo faz todo sentido lá. Não é? Então, isso foi parte desse meu processo. Eu diria que isso está comigo até hoje e dialoga muito com o trabalho que eu desenvolvo hoje, que eu escrevo muito para o público infanto-juvenil. Uhum. Os roteiros que eu tenho realizado hoje está muito nessa ideia de contar as histórias para a criança. Então essa é uma das Uhum. minhas vertentes, de ser roteirista de cinema e TV. O outro lado é o lado escritor. Eu tenho o livro publicado, meu primeiro livro chama-se A Loira do Bonfim, e ela se passa justamente em Belo Horizonte na década de 50, e ele conta a história de um rapaz que se apaixona por uma moça sem saber que ela é imortal. Aquela história, ela só faz sentido Uhum. em Belo Horizonte. Por quê? O mineiro vai acreditar naquilo.
Ok, vamos lá. Me convença como mineiro pra acreditar nessa história. Aí o que eu queria dizer? Onde que eu vou dizer? É porque é uma questão do realismo fantástico. Né? Esse romance ele tem uma pegada no realismo fantástico. Se eu colocar aquela história passando no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem uma questão da malandragem, é uma outra pegada. É uma outra visão de mundo. É uma outra visão de mundo, exato. Então, o contexto é criado dentro dessa atmosfera. O personagem, sendo mineiro, ele se torna crível. Se eu colocar aquela história lá com o paulista, ela não vai fazer o mesmo sentido. O Gabriel Garcia Marques fez muito isso, né, com 100 Anos de Solidão. Você vai lendo 100 Anos de Solidão e tem aqueles personagens que são completamente do realismo fantástico. Mas você acredita naquilo, porque dentro da atmosfera que o autor te levou, aquilo faz um sentido. E aí entra nesse lado escritor. O escritor de romance, ele tem essa possibilidade, porque ele te ajuda a criar um mundo, não é? É diferente do roteirista da televisão, que ele te dá ali a imagem, ele tem que descrever a história em imagem. O escritor romancista, ele provoca em você reflexões. Você tem que procurar dentro de você a criar o seu universo. E isso é um barato também. São propostas de trabalho completamente diferentes, né? Elas se complementam, mas assim, o roteirista é uma coisa, o escritor é outra. Ambos contam histórias, mas assim... Ambos trabalham com a escrita, mas a forma de desenvolvê-la é diferente.